Hoje eu estou aqui com o Vinícius Maia, especialista em sistemas de climatização, aquecimento e ventilação, principalmente nas áreas prediais e industriais, né, Maia? Conta um pouquinho Correto. mais aí da sua empresa e da sua especialização para gente. Bom, boa tarde, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Então é isso, é por aí. A Maia Consultoria e Projetos é uma empresa voltada para a parte de consultoria e desenvolvimento de projetos de ar-condicionado. Nós temos hoje mais de 100 projetos corporativos executados em todo o Brasil e, além disso, nós fazemos outros diversos projetos hospitalares, prédios históricos, projetos corporativos, escolas. Os mais diversos tipos de empreendimento nós podemos atuar, desde que a ideia seja ter conforto térmico. Me conta aí algum caso de algum projeto que você fez que tinha uma complexidade grande, eu acho que hospitalar ou até mesmo de restauro, né? Normalmente acaba tendo. Eu lembro que a gente participou de um processo de um cliente que tinha acervo também, que foi algo bem específico. Conta um pouco mais aí desses detalhes mais críticos. Sim, exato. Tem uma questão que é muito interessante. Quando a gente fala em ar-condicionado, vem logo à cabeça ficar frio ou ficar quente. Mas ar-condicionado é sobre conforto térmico, né? Então envolve-se temperatura, envolve-se a velocidade do ar. Então, de repente, você já conviveu com algum ambiente onde, de repente, você para, senta num local e vem aquele jato de ar frio nas suas costas. Aquilo não é ar-condicionado, porque você não está se sentindo confortável. E tal como existe o conforto térmico das pessoas, existe o conforto térmico dos ambientes, o conforto térmico dos equipamentos. Um case interessante, até voltado para servo técnico, é o controle de umidade. Então, obras de arte, por exemplo, elas são muito sensíveis à umidade. Então, você precisa de soluções de engenharia com equipamentos específicos para controlar a sua umidade, tal como acontece em um hospital. O hospital hoje tem novas normas de ar-condicionado, muito complexas, por sinal, e elas demandam que, além de ter um controle de temperatura, você precisa de filtragem específica e, além disso, também controle de umidade. Por quê? Se a umidade ficar muito alta, o que pode acontecer? Pode dar mofo. Então, cria-se micro-organismos. E você vai ver que tem regiões no Brasil que elas são muito secas. Não sei se é o seu caso, mas quem tá escutando essa nossa conversa, de repente vai associar. A pessoa que tem o nariz muito sensível, quando o ambiente está seco, você começa a Uhum. ficar com o nariz irritado. Aí tudo que é it ataca, né? Bronquite, sinusite, tudo que é it acaba atacando. Ou seja, o ar-condicionado ele não é só para deixar frio, ele é responsável pela nossa saúde. Entendi. E no caso hospitalar, me conta algum caso aí, porque hospital a gente tem é bem crítico, né? Por causa de bactéria, por causa de, enfim, de questões voltadas para a saúde. Como que é feito isso? Então, existe uma norma de ar-condicionado chamada NBR 7256, e ela surgiu em 2019, em 2020 foi revisada, e ela trouxe muitas mudanças para o mercado de ar-condicionado, porque a gente saiu de uma linha de ar-condicionado hospitalar, onde você poderia ter split nos ambientes, e hoje ar-condicionado dentro de hospital não é permitido ter split. Ah, você pode ter um split numa copa, numa sala administrativa, pode. Mas nos ambientes hospitalares, obrigatoriamente, você precisa ter filtragem. Então, eu diria que hoje no ambiente hospitalar você precisa controlar temperatura, você precisa controlar umidade e você precisa controlar filtragem. Tá? E aí, desde a mudança da norma, eu tenho participado de muitas consultorias e muitos projetos. A grande maioria deles tem como maior desafio controlar a umidade. Porque filtragem você resolve com equipamento, temperatura você resolve com equipamento, umidade ela é mais complexa. Vou te contar um case de um hospital que tem no Rio de Janeiro, onde ele ficava muito próximo da praia. Então, veja, se está muito próximo da praia, a umidade relativa muito alta. Então, há de se pensar muito, nesse caso, na solução a ser implementada. Uma solução que se aplica muito hoje no mercado é você tratar o ar externo. O que é tratar o ar externo? Você pegar o ar externo,
passa por uma máquina, só que em vez de você passar só por um filtro, você também passa por serpentina. E aí você tira a umidade desse ar e joga esse ar seco dentro do ambiente. Então, eu te contei te dei um exemplo de um ar-condicionado, um hospital perto da praia. Vou dar um outro exemplo também que é crítico de umidade. Foi um hospital que eu participei também no projeto consultoria, que ele não era perto da praia, mas ele era perto de uma floresta. Então, floresta também é muito úmida. Então, você pega o exemplo de Manaus, né? Manaus, você acaba de tomar banho, já está suado, né? Porque a umidade é muito alta. Do Então, é nada importante, chove, né, ali. né? Exatamente. Então, é importante que o projetista ele tenha esse feeling, essa preocupação de avaliar uma coisa que eu chamo de microclima. Então, quando a gente fala em Rio de Janeiro você tem Bangu, por exemplo, que tem uma condição, e você tem Teresópolis, que é totalmente diferente. Em São Paulo, você tem Sorocaba e você tem o centro de São Paulo, que também são totalmente diferentes, entendeu? E aí você vai e tem N situações. Você vai para o sul do Brasil, a mesma coisa, você tem o Nordeste, que é diferente. Então, é importante você avaliar no detalhe aonde, de fato, está sendo implantado aquele sistema. Acho que isso é um grande desafio. Entendi. Vamos trazer um pouco aqui para o nosso negócio, né? Obras corporativas, prediais. Me fala um pouco aí dos sistemas prediais, como que a gente pode estar economizando hoje em dia, como que a gente pode estar projetando sistemas eficientes para áreas corporativas. Perfeito, Daniel. Eu vejo que hoje existem basicamente dois grandes sistemas que estão sendo muito implementados em projetos corporativos. Um é o sistema VRF, tá? Sistema VRF nada mais é do que uma evolução de um multi-split, onde você tem diversas unidades evaporadoras interligadas numa única condensadora. E, além disso, atrelada a uma série de tecnologia que vai reduzir o consumo de energia. Qual que é, acho que é a grande estratégia do VRF? É o controle individual de temperatura por ambiente, tá? Poucos são os casos que eu convivo em projetos corporativos onde você coloca uma única máquina de ar-condicionado para atender 10 pessoas e todas estão satisfeitas, né? Um sente mais frio, outro sente mais calor, isso é do ser humano, né? Não existe uma definição. A norma fala ali dos 22 a 24 graus, ok, vai até 26, que, na minha opinião particular, eu não arriscaria colocar, embora esteja na norma, mas eu acho que vai muito nessa questão do VRF, você poder colocar um equipamento para cada sala de reunião, uma para o Open Office, uma para a Copa, e poder controlar a temperatura conforme a demanda. Além disso, o corporativo ele acaba abrindo uma margem para você ter cada um a sua condensadora e funcionar em horários diferenciados, né? Então, acho que isso daí também é uma grande vantagem. Além do sistema. Você quer complementar alguma coisa? Não, Ah, não, beleza. Além do sistema VRF, a gente tem um sistema de água gelada. Sistema de água gelada ele é muito eficiente, tá? Em grandes torres, acaba viabilizando a instalação do sistema de água gelada, que muita gente conhece como chiller, fancoil, na verdade é um conjunto com diversos itens que vai compor o sistema de água gelada. O sistema de água gelada ele tende a ser mais caro, também é mais eficiente, mas ele tende a ser mais caro. Tá? E qual o ponto de atenção em relação ao sistema de água gelada, Daniel? É a questão do controle individual de temperatura também. Tá? Se você tem, muitas vezes, o que acontece no prédio corporativo, quando é com água gelada? O prédio ele deixa uma base, uma casa de máquina, um fan coil ali dentro, a partir dali a distribuição de dutos é sua. E aí você vai fazer a sua distribuição de dutos. Se você tem um Open Office e você tem sala de reunião, você tem phone booth, você tem N ambientes separados, você tem que fazer a distribuição e todo mundo tem que se sentir confortável. É onde entra a história da VAV. VAV é uma válvula de volume variável. Então, é o elemento que tem na rede duto e ela vai ter um sinal de um termostato e ela vai ficar lendo. Opa, tá frio. Se tá frio, eu fecho esse registro. Se tá quente, ela abre esse registro. Porém, tem muita automação envolvida nisso e demanda de um profissional com uma expertise muito boa de automação para calibrar esse sistema. Tá? Então, acho que hoje, tanto o sistema VRF quanto o sistema de água gelada são os dois sistemas que estão mais difundidos no mercado corporativo. Tá? é. O que, que,
o que a gente tem aí de interessante que acabou se perdendo em algum momento, que eu acho que é um ponto que às vezes é interessante a gente pensar um pouco fora da caixa, são os sistemas de suplemento pelo piso. O que eu acho interessante? Teve uma época que a Petrobras ela fazia muito projeto com insuflamento pelo piso. O que é interessante? O insuflamento pelo piso você tem mais mobilidade de distribuição do layout. Abriu sala, fechou sala, você tira uma placa de um lado, bota do outro e assim vai. Então, eu acho uma vantagem. Com a alta do dólar, ela acabou dificultando um pouco, que subiu demais o custo de implementação desse sistema. Mas eu acho uma excelente solução. E no caso de CPD, que tem as salas técnicas na parte corporativa, como que funciona? Então, o que acontece? Quando a gente tem VRF, ou, na verdade, tanto no VRF quanto na água gelada, o recomendável é que você tenha um sistema independente para atender o seu CPD. Via de regra, eu peço sempre para colocar duas máquinas, pelo menos, um operante, uma reserva, e a gente sempre pede para colocar embaixo uma bandeja de coleta de condensado. Por quê? A tendência do ar é de sair muito frio na frente do equipamento e o ambiente está quente, igual copo de cerveja, né? Que frio com quente tende a condensar. Então, se você tem uma bandeja ali embaixo, você diminui o risco de cair água, né? Condensar e molhar o piso do local. Dentro do sistema de água gelada, você comentou uma coisa que é interessante. É sempre importante, quando a gente vai fazer um projeto, perguntar como é que é o perfil de operação do prédio. Muitas vezes o prédio funciona de 7 às 17. E se funciona de 7 às 17, o CPD vai ficar funcionando 24 horas. E aí como é que faz? Então, é uma informação muito importante. Ainda sobre CPD, uma informação importante a se saber é junto ao pessoal que está desenvolvendo o projeto do TI, se aquela sala ela vai ser compartimentada. Se ela vai ser compartimentada, significa que só tem que passar o mínimo de duto possível, e esses dutos, quando passam para dentro da sala, entrando e saindo, eles também precisam ter damper corta-fogo, que se a parede é compartimentada, ela também tem o drywall rosa, essas características, o ar-condicionado não pode deixar passar essa fumaça. Além de outros detalhes, como utilização de firestop e outras questões para não passar fumaça de jeito nenhum. Então, são detalhes interessantes a se aplicar no uso de um CPD. Essa parte de combate a incêndio, prevenção, muda de estado para estado, né? Como que você lida com essas variações, né? Porque no Rio é de um jeito, inclusive tem alguns tipos de norma, São Paulo outro, no Sul é muito mais rígido que São Paulo hoje em dia. Como que você faz? Então, via de regra, o profissional de projeto de ar-condicionado, ele acaba sempre sendo amparado pelo profissional de incêndio. Porque quem aprova o projeto é a equipe de incêndio. Então, é ele que vai defender. Então, normalmente nós recebemos as premissas que são diferentes do profissional de incêndio que vai aprovar todo o pacote. Então, eu faço o meu projeto de ar-condicionado, assino, entrego para ele e ele que vai defender. Logo, ele precisa ter ciência de tudo, já ter conversado com o fiscal do Corpo de Bombeiros local para definir essas questões. Algumas coisas, Daniel, elas são de praxe. Exemplo, todo prédio ele precisa ter compartimentação horizontal e vertical. Regra, tá? Ou seja, se eu tenho um duto dentro de um prédio corporativo que ele vem correndo, vem alimentando vários pavimentos, e ele entrou no primeiro pavimento, no segundo e no terceiro. Toda vez que ele sai de dentro de um shaft e ele entra no pavimento, preciso ter dumper corta-fogo, independente do estado, tá? Coisas que são discutíveis com o Corpo de Bombeiros. Sistema de extração de fumaça. Tem gente que usa sistema de extração de fumaça, tem gente que usa exaustão de emergência. Aí vai depender do acordo com o fiscal do Corpo de Bombeiros. Até porque sistemas de exaustão de fumaça, extração de emergência, eles demandam de muita área. Os dutos são muito grandes. E são soluções bem caras de fazer implantação. Então, às vezes, cabe ao profissional que está fazendo a aprovação uma negociação no sentido de falar, olha, de repente
a gente pode colocar aqui o sprinkler e abrir mão de uma coisa. Tem algumas questões que podem ser negociadas com o Corpo de Bombeiros. O que é regra hoje em todo o Brasil em relação à extração de fumaça é subsolo. Colocou gente em subsolo, tem que ter extração de fumaça, porque de fato é tudo enclausurado e se tiver fumaça, o risco de ter complicações, e até infelizmente óbitos é muito grande. Mas o mais acaba sendo negociável. O sistema de pressurização de escada, você pode comentar um pouco sobre isso? E sobre extração de CO2 também é um outro tema que é diferente, não é tão comum o pessoal conhecer, né? Que não... Perfeito, vamos lá. O projeto de pressurização de escadas, ele faz parte de um dos projetos que será aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e 95% das vezes quem faz esse projeto é o pessoal do ar-condicionado. Em que consiste esse sistema? Consiste em você ter ventiladores, sempre um operante, um reserva, eles vão pressurizar a escada. Tá? Uma vez pressurizada a escada, aquela é a tua principal rota de fuga. Então, a pessoa vai pelo corredor, que tem a rota de fuga, consegue entrar na escada e a escada nunca vai encher de fumaça, porque o ar está pressurizando a escada e nunca vai deixar a fumaça entrar. Então, se torna um ambiente seguro. Tá? Sempre um ventilador operante, um reserva, dependendo da altura da edificação e do tipo de edificação, esse sistema precisa ter sempre um gerador, porque entende-se que se pegou fogo pode cair a energia do prédio e o sistema de pressurização de escada não pode cair, entendeu? Então, e tem algumas características em relação ao duto. Os dutos, os elementos do sistema precisam ser resistentes ao fogo de pelo menos 2 horas. Tá? É muito importante para o tempo de fuga. Né? Então, acho que é imprescindível um sistema de pressurização de escada e edificações. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, a maioria das edificações hoje, acima de 3 andares, você já precisa. Entendi. E a parte de extração de CO2, né? Hoje as garagens estão ficando cada vez mais profundas, né? Como que funciona esse sistema? Então, na verdade, assim, existe o CO2 e tem o CO, que é o monóxido de carbono, que é o Isso. que é proveniente dos carros. Existem duas formas de fazer isso. Uma, você fazer um sistema de exaustão fixo, que ele vai ficar rodando ali e recirculando esse ar, tirando o ar contaminado de dentro do ambiente. E existe, só que isso daí ele vai ter um ventilador grande que vai consumir bastante energia. Entendeu? E você tem a opção de você fazer isso com uma pequena automação. Você vai ter um sensor de CO, e esse sensor de CO ele vai ficar lendo lá a quantidade de particulado. Opa, estou com 5 ppm, uma quantidade de CO. Então, eu vou começar a evoluir na exaustão. Opa, cheguei próximo do limite de 30 ppm. Eu vou pegar essa exaustão e vou botar no máximo. E ele vai ficar modulando conforme a quantidade de carros que tem no local. Quanto ao dimensionamento desse sistema, aí tem que olhar regimento de cidade por cidade. Tem alguns locais que fazem trocas de ar, tem outros que é em função de número de carro, então tem uma particularidade de cidade por cidade. E falando um pouco do varejo agora, lojas de shopping, lojas comerciais, como que é a demanda de vocês e como funcionam os sistemas para esse tipo de local de cliente? Então, as edificações de varejo, elas têm uma particularidade de sempre ter um prazo muito curto, né? Quase sempre, né? Aquele fast track. Então, precisam ser soluções rápidas e objetivas. Dentro desse contexto, aplica-se muito, quando a loja é pequena, o split ou mini VRF, com a renovação de ar obrigatória. Então, é importante frisar que renovação de ar ela não vem no split, ela não vem no ar-condicionado de janela, é obrigatório, tá? E cada vez mais, Ministério do Trabalho, Anvisa, os órgãos do governo, eles são treinados para avaliar esse sistema. Então, existe a possibilidade de que você faça a sua instalação, se você não tem renovação de ar, você pode ser notificado e multado pelos órgãos competentes. Tá? Então, o split ele funciona muito bem, o VRF também funciona muito bem, e as soluções são as mais diversas. Aí a gente tem que conversar muito com o arquiteto, que é o artista
do projeto e tentar adaptar a nossa solução à concepção que ele está implantando. Hoje a gente tem muito prédio e muita solução que está trabalhando sem forro, por exemplo. Então você vai adotar um tipo de solução, um duto giroval ou um duto de chapa pintado. Tem gente que gosta de esconder o duto, aí pinta tudo de preto. Aí tem gente que não, eu quero uma coisa mais tecnológica, sabe, mais chamativa. Aí vai pinta o duto de laranja mesmo, De de laranja, vermelho, verde limão. exato, verde limão, que é esse aí que eu quero, quero todo mundo veja o meu ar-condicionado. E aí tem que entender um pouquinho o usuário, conversar com ele para entender e todo mundo ficar satisfeito com o resultado final. Legal. Recentemente, na verdade faz até pouco tempo, né, você deu um apoio para a gente num cliente industrial. Você foi fazer uma visita com a gente. E ali eles estavam pedindo um sistema, né? Me conta um pouco mais como que era esse sistema e a dificuldade daquela demanda. Então, processos industriais, eles são um pouco mais complexos. Exige-se que você, de fato, converse com o cliente para entender a demanda dele de temperatura, a demanda de umidade, a demanda de filtragem, um tanto parecido com as particularidades que você tem em um hospital. Por exemplo, numa indústria de alimentos. Numa indústria de alimentos é muito importante que você tenha um ar muito limpo, né? Porque senão você pode contaminar o seu alimento. Num quarto de isolamento, né, há pouco tempo a gente passou pela Covid, é um excelente exemplo, porque num quarto de isolamento onde você tem uma pessoa dentro do quarto, são exemplos de entendimento da necessidade do ar-condicionado e como é que ele vai funcionar para questões de segurança. Então, por exemplo, numa sala que a pessoa pode ter Covid, uma tuberculose, você não pode deixar o ar sair dali de dentro, senão ele vai contaminar os demais ambientes. No ambiente de alimentos, por exemplo, nesse cliente que nós visitamos, nós precisamos proteger o ambiente, que ali está o alimento. Então, não pode deixar que o ar contaminado ele adentre o ambiente do alimento, senão pode levar à contaminação e se de repente perder lote de produtos. E Entendi. assim, dentro da produção de alimentos, tem essa característica e tem processos muito mais complexos, como, por exemplo, a indústria de vacina, de medicamentos, onde você não pode ter contaminação nenhuma, senão você perde lote, é tudo muito sensível. Por exemplo, a aspirina, né? A aspirina é um processo muito complexo, que se a umidade variar muito, ela simplesmente se desfaz, né? Olha Então, só, interessante. Essa eu não sabia, não. E vamos falar um pouquinho de futuro, né? Um presente e futuro. A gente está passando por uma onda de calor aí, foi recentemente. E o que você enxerga aí para o futuro dos sistemas de climatização, de conforto? E o que esse veja, calor impacta em todos os projetos que a gente vem vivendo e fazendo? sim, então, eu vejo que existe um esforço no mundo todo, isso não é uma questão só de Brasil, né? Então, o aquecimento global é no mundo todo. Então, independente de opiniões, a gente vê coisas acontecendo, né? Influenciando diretamente na nossa vida. E os grandes grupos de pesquisa, as empresas de ar-condicionado, as empresas que produzem equipamentos, eles estão muito preocupados com o consumo de energia, porque se o calor aumenta, também aumenta-se o consumo de energia. Então, há uma necessidade cada vez maior de se produzir soluções de ar-condicionado eficientes. Então, são equipamentos com menor consumo de energia e soluções mais inteligentes, mais dedicadas, para que nós possamos ter o menor consumo de energia. Isso associado com o uso de placa solar, com energias renováveis, né, que eu acho que é o nosso objetivo. Inclusive, eu estou indo agora para os Estados Unidos para um congresso de ar-condicionado da ASF, que eu acredito que vai ser um dos principais focos, vai ser a sustentabilidade, redução de consumo de energia. Existem projetos, inclusive brasileiros, tá? Existe o Procel, um projeto do Procel no Brasil, ele já é muito aplicado em instituições públicas, tá? Com o objetivo de você ter equipamentos
muito eficientes, e esses equipamentos eficientes seguirem aquele padrão que a gente tem na nossa geladeira, né? Alguma coisa um Uhum. tanto compulsória. Então você acredita, hoje você vai comprar uma geladeira num estabelecimento X, e você, de fato, você vai olhar a geladeira e vai assim, ó, pô, vou comprar a C, a B ou A. Você quer buscar? Entendeu? Então, a minha ideia é que no futuro próximo, as pessoas, quando forem comprar o ar-condicionado, não só o split, mas todo o sistema de ar-condicionado se preocupe com a eficiência. Legal. Quando você voltar dessa viagem aí, me conta aí como que foi. Vamos fazer mais um bate-papo desse. Vai ser Vamos legal. sim, te conto todos os detalhes, as novidades do mercado, quais são as tendências do mundo. Boa. Para finalizar, me fala um pouco mais aí da Maia Consultoria, como que vocês trabalham, o que que vocês fazem. Me conta um pouquinho mais aí do trabalho de vocês e da expertise de vocês. Então, a Maia é uma empresa voltada para projetos e consultoria na parte de ar-condicionado. Nós já estamos atuando no Rio de Janeiro, temos equipe, em São Paulo também, em Fortaleza também nós temos uma equipe com o objetivo de atender o mercado corporativo numa velocidade muito boa e com um custo também acessível. Nós sabemos que os custos são bem enxutos. Dessa forma, nós estamos à disposição e conseguimos fazer visitas técnicas, auxiliar no desenvolvimento de soluções, problemas técnicos, tentar muitas vezes aproveitar ou totalmente ou parcialmente o sistema, que eu acho que é um diferencial muito grande. Muitas vezes você vai fazer um projeto de ar-condicionado, se a pessoa não fizer uma visita, certamente ela vai condenar seu sistema todo e muitas vezes você poderia aproveitar. Então, eu acho que isso é um Então, diferencial nosso, a gente consegue fazer isso muito rápido. Não tem aquela questão de, vamos visitar, tem que cobrar para visitar. Não, então a gente consegue encaixar isso muito bem. Além dos projetos corporativos, que a gente está muito bem posicionado no mercado, a Maia hoje é uma referência em projetos hospitalares. Tá? Nos últimos 5 anos, nós participamos de mais de 30 hospitais, então, muitos hospitais. Tá? Uma expertise muito interessante que a gente participa de congresso, desenvolvimento de normas, então a gente está acompanhando isso de perto. E, além disso, muitos projetos hospitalares também e projetos de prédios históricos também interessantes. legal. A gente está fazendo bastante também aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, são vários projetos muito interessantes. Eu acredito que a ideia é continuar nesse crescimento aí. Tomara sucesso para ti. E obrigado, viu, Maia? Obrigado por ter participado aí, ter feito essa ligação comigo. Espero muito sucesso aí para você e toda a sua empresa aí. Para você também, Daniel, obrigado aí pela oportunidade. Precisar, conta com a gente.